Se a gente fosse telepata, o pensamento que a gente ia ler sempre que o cliente assina um contrato de habitação é de que ele só vai quitar o apartamento quando os netos dele estiverem correndo pela casa e o cabelo dele estiver todo branco ou tiver caído por completo. Mas a gente sabe que não é assim. E esse vídeo hoje vai te provar o porquê que não funciona assim. Olá, meu nome é Gabriel Bertoni e eu trabalho aqui na Consultar Imóveis como correspondente bancário e corretor de imóveis. Uma das etapas mais importantes do trâmite de compra e venda no cenário brasileiro é a etapa do financiamento habitacional. E como a gente sabe, geralmente é um contrato de longo prazo, né, que beira aí 30 ou mais anos de prazo. E isso aí leva o cliente a pensar que vai demorar muito para ele quitar o apartamento, né, que ele só vai ser mesmo dele e não mais do banco. Quando ele já tiver passado boa parte da vida dele, mas não é bem assim, o contrato costuma durar muito menos, né? E eu vou explicar o porquê disso acontecer. Existe uma coisa chamada amortização que encurta e muito esse prazo. Existem, na maioria dos contratos aí com os bancos, duas formas de amortizar o contrato de financiamento do seu imóvel. Só que antes da gente falar dessas duas formas, vamos entender um pouco mais sobre como é feita a sua parcela com o banco para entender o porquê que amortizar é tão importante. Primeiro, vamos definir aqui a diferença entre amortizar e liquidar o teu contrato, tá? Porque a gente não está falando de liquidação aqui. Liquidação é o mais óbvio, é quando você tem todo o recurso, todo o valor do seu saldo devedor e você vai lá e quita, ou seja, é um pagamento único que vai quitar o teu saldo devedor. Então isso é meio óbvio, então não vai entrar aqui no vídeo. A gente vai falar de amortização. A amortização é quando você dá um valor menor do que o total do seu saldo devedor e isso vai incidir no seu saldo devedor, reduzindo ele e também, dependendo da forma que você escolher, o valor da parcela ou o prazo. E aí sim a gente começa a falar das duas formas de amortização. Só que uma última informação antes de falar dessas duas formas, de qual é a melhor opção para você amortizar o seu financiamento, é importante você conhecer como é composta a parcela do seu financiamento, para entender a importância da amortização. A sua parcela ela é composta por uma parte menor de amortização e a outra parte de juros, encargos, tarifas, seguro. Enfim, eu não vou tratar aqui de termos complexos, não vou abranger todo o funcionamento da sua parcela e o que é cada coisinha, porque eu quero deixar mais didático possível, mais simples o possível para você entender só a importância de amortizar o financiamento, certo? Então eu vou pegar um exemplo aqui simples, um exemplo ilustrativo, só para você entender o porquê que amortizar é mais importante do que parece. Vamos supor que você pegou 100 mil com o banco, 100 mil reais de saldo devedor. Você financiou o imóvel e agora tem 100 mil reais lá para pagar. E aí vamos supor que é R$1.000 a sua parcela, tá? Um exemplo ilustrativo. Dessa parcela de R$1.000, digamos que 300 vai ser para amortizar o teu saldo devedor. E o restante, os R$700, juros, tarifas, seguros e outras coisas que eu já citei antes. Então você percebe que apenas R$300 dessa parcela de 1.000 que você gastou nesse mês vai ser para amortizar o teu saldo devedor. Ou seja, daqueles 100 mil que você deve, só 300 vão fazer diferença. O restante é dinheiro jogado fora do seu ponto de vista e do ponto de vista do banco é o dinheiro que ele ganha. A grande sacada da amortização é que, diferente da parcela mensal que você paga, ela não vai destinar para juros, para seguro, para tarifa, nenhuma parte. Então, tudo que você amortiza vai para o teu saldo devedor. Ou seja, voltando ao exemplo, se você tem 100 mil de saldo devedor e paga R$1.000 de parcela, que é o que o banco cobra todo mês, só 300 vai amortizar. Então, você vai continuar devendo 99.700. Não vai abaixar de 100 mil para 99 mil, porque você deu R$1.000. A maior parte foi jogado fora, foi gasto em tarifas, seguros, entre outros. Agora, se você amortizar esse valor, você está pagando os R$1.000 de amortização, entendeu? Então, por exemplo, chegou um mês lá, você estava com 100 mil, pagou a primeira parcela, amortizou R$300, então ficou 99.700. Aí você tem mais R$1.000 sobrando aí da tua renda, você tem R$1.000, vai abaixar para 98.700. Percebe que na amortização, o mesmo valor que você pagou de parcela está amortizando 3 vezes mais do que a parcela, justamente por não incidir juros e outras coisas, destinar justamente para o teu saldo devedor. E claro que quando a gente está falando aí de R$1.000 ou equivalendo o valor de amortização da parcela, fica muito óbvio que é importante amortizar. Mas nem todo mundo vai ter o mesmo valor de parcela e um valor sobrando igual para amortizar, como se estivesse pagando 2 vezes por mês.
Só que é importante você entender que qualquer valor que você amortiza por mês, ele compensa. Por quê? Porque ele está sendo destinado totalmente para o seu saldo devedor. Então, por exemplo, se você pagou R$ 1.000 de parcela e amortizou 300, e você tiver, sei lá, mais 300 para pagar, você está pagando um mês inteiro, entende? E aí entra as duas formas de amortizar o financiamento. Você pode amortizar pelo prazo do financiamento, que é a melhor ideia que você pode ter, entende? Se você amortizar o prazo, o que acontece? Ele não vai alterar o valor da tua parcela, vai continuar pagando a mesma coisa, só que o teu contrato vai diminuir o prazo total. Ele vai pegar teu saldo devedor, recalcular e calcular exatamente quanto falta de prazo para você pagar. Essa é a melhor forma de amortizar, porque ele vai comendo mais juros, vai diminuindo o prazo do teu contrato. Então, financeiramente, essa é a melhor ideia que você pode ter. A outra possibilidade que existe é você pegar os próximos meses das suas parcelas e diminuir o valor. Porém, isso não reduz o prazo. Então, no fim das contas, ele não é tão vantajoso quanto reduzir o prazo. Porque vai continuar incidindo, calculando juros, né, em cima de todo o teu saldo devedor e o teu prazo remanescente. Quando, então, que é melhor reduzir o valor da parcela? É em caso de emergência. Você não quer deixar de pagar o seu financiamento, mas precisa aliviar um pouco as suas contas e tem um dinheirinho sobrando, né? E quer reduzir o valor aí que você paga por mês. Aí você pode fazer isso. Mas tirando esse momento específico aí de emergência, o melhor é você eliminar seu saldo devedor através do prazo máximo do contrato. Então você percebe que o prazo que você contratou, ele não necessariamente, e na verdade raramente, vai ser o prazo máximo que você vai pagar o seu financiamento. Inclusive, todo ano você vai ter 13º, que você pode usar uma parte para amortizar. Você vai ter o fundo de garantia, de 2 em 2 anos você pode usar para amortizar também. Então, raramente você vai pagar em 30 anos mesmo o seu contrato, geralmente é antes. E se você tiver ideia na sua cabeça de como a amortização é importante e fácil, você vai conseguir pagar ainda muito antes do que parece, tá? Sobretudo para os clientes que pagam na tabela saque, tá? Para quem não sabe, a tabela saque é a tabela decrescente, em que as parcelas vão caindo ao longo do tempo. Então, em alguns anos, você vai estar pagando menos do que na época que você contratou. Em teoria, vai estar sobrando dinheiro da sua renda. E aí você pode usar essa diferença para ir amortizando também a mais. É sempre bom você tentar se planejar quando está pagando o seu financiamento para ter maneiras de amortizar antes e assim pagar em menor prazo e pagar menos juros para o banco. Tá bom, pessoal? Essa foi a dica do dia. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, deixa seu like, se inscreve no nosso canal do YouTube, segue a gente nas redes sociais e deixa um comentário aí pra gente, o que você quer saber, outras dicas, e compartilha com seus amigos. Tá bom, pessoal? Até a próxima.